irmãos, amém? Eu quero pedir um favor para a igreja. Você que está em pé aí, cumprimente seu irmão que está aí do seu lado. Os que estão atrás, aquele que está distante de ti, tá? Às vezes a gente entra dentro da igreja, eu falo assim que a gente entra numa correria. Quem é de São Paulo é assim, né? A gente entra sempre numa correria em todos os lugares, inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Na igreja, às vezes, a gente entra como quem não quer nada, senta, e a gente não percebe o que está acontecendo ao seu redor. E agora eu quero pedir outro favor, você pode se assentar. Enquanto você está aí assentado, pode abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Amém? O pastor Lujan disse que já falou, mas eu vou dizer que hoje pela manhã a gente teve uma escola dominical abençoada. O tema foi sobre Jesus, o bom pastor, né? E algo que edifica bastante a gente saber que nós somos dirigidos por um pastor. Nós temos um pastor. Isso eu não digo sobre o pastor Eduardo, o pastor Adilson, mas eu falo do nosso Senhor Jesus como pastor. É aquele que cuida de nós continuamente, 24 horas por dia. Estamos aqui, de repente, em nossas casas, no meio das nossas preocupações, e se nós não nos atentarmos, nós esquecemos que temos um pastor, alguém que está ali 24 horas conosco. Amém? Amém? Todos abriram o livro de 1 Samuel? Samuel capítulo 14. É um trecho um pouco... Eu vou ler 15 versículos, tá? É um trecho um pouco longo, mas vai ser algo abençoador. Amém? Eu acabei subindo aqui e falei assim pro Ricardo, falei, olha Ricardo, vê a Miriam dizer que colocou os músicos no estreito, é engraçado se fosse eu pedindo, né? Se fosse eu acredito que estava entrando em pânico, estava tendo algum problema aqui, né? Estava acontecendo alguma coisa, mas a Miriam veio, cantou naturalmente e a igreja cantou. Agora se fosse eu, meus irmãos, coitado de vocês. Amém? Todos acharam? 14, versículo 1. Diz assim, olha, sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado, porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozes e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, e a outra ao sul, defronte de Gebá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos.
Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens, e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham se escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disse: subi a nós, e nós daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu que, estando a primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra, houve grande espanto no arraial, no campo em que todo o povo estava. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Amém? São longos, são 15 versículos que eu li, mas nesses 15 eu acredito que traz uma lição grande para as nossas vidas. Quando eu comecei a meditar nessa palavra aqui, eu comecei a meditar em como um homem como Jonatas, em que a Bíblia não fala muito, cita algumas vezes, em como um homem como esse, filho de um rei, filho do rei Saul, teve uma vitória tanto travada, tanto ali, fisicamente, como espiritualmente, e conseguiu vencer pela fé. Conseguiu ter uma vitória pela fé, simplesmente com ele e mais um outro jovem ao seu redor. Para sintonizar isso, irmãos, para que os irmãos possam entender, o povo de Israel tinha passado para a terra que Deus prometeu para eles, e estava dominando todo aquele povo que estava ali naquela terra prometida. Porém, quando eles passaram para aquela terra, Deus dizia que eles tinham que ter mantido essa aliança com Ele, essa fidelidade com Deus, de que não poderiam se corromper, não poderiam se entregar a novos deuses, não poderiam se entregar aos deuses daquela terra, e simplesmente poderiam somente adorar ao Senhor. Mas isso não aconteceu. O povo, quando começou a se chegar a Israel, quando chegou na terra prometida, logo se esqueceu de Deus. Diante das situações em que estavam os outros povos, eles se corromperam, começaram a adorar a novos deuses, e Deus, por assim dizer, deixava com que eles fossem castigados por esses povos, que vinham e escravizavam esses povos, escravizavam Israel, dominava Israel. E Israel se arrependia, clamava por Deus, e Deus levantava alguém do meio de Israel, um juiz, alguém levantado por Deus, que livrava Israel da mão opressora desses povos. E novamente Israel estava livre. Só que novamente Israel se esquecia de Deus. E novamente esses povos vinham e oprimiam a Israel. E um desses povos que oprimiam a Israel eram os filisteus. E oprimiam de tal forma que eles invadiam todas as terras que Israel estava, e tomava tudo que eles tinham, tanto suas sementes, seus bens, como também suas armas, como todos os metais que eles tinham, tudo era tomado.
Os filisteus oprimiam de tal forma que não havia o que Israel fazer. Tudo que eles tinham caía por terra. Tudo que eles faziam para se prosperar, os filisteus vinham e derrubavam. O povo de Israel começou a se levantar. Outro homem, um profeta do Senhor, chamado Samuel, que deu algumas vitórias a Israel. Só que ainda assim, Israel era oprimida pelos filisteus. E o povo de Israel teve a seguinte ideia: vamos chegar até Samuel e falar assim para Samuel: nós precisamos de um rei. Assim como todos os povos ao nosso redor têm um rei, tem alguém que representa toda a soberania, nós precisamos de alguém soberano sobre nós, alguém que reine sobre nós, alguém que nos guie para a vitória. E por fim, Deus, ouvindo aquela voz rebelde daquele povo, escolheu Saul, de uma tribo de Benjamim, uma tribo pequena. Mas mesmo assim, quando escolheu ali Samuel, quando escolheu, ou melhor, Saul, não tinha muitos recursos. E mesmo com a quantidade de homens que eles tinham, só 2 pessoas tinham armas. Se nós voltarmos aqui para o versículo 13, vai dizer que eles se reuniram numa região chamada Miquimás, com 600 homens, Saul mais 600 homens, e somente ele, Saul, e somente o seu filho, Jonatas, tinham armas. Somente os 2 tinham lanças e tinham espada, o restante não tinha nada, a não ser algumas ferramentas de trabalho, sabe, foice, enxada, talvez um pedaço de madeira, e mais nada do que isso. Somente isso eles tinham para guerrear. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 13, que nessa região, a região de Miquimás, do outro lado, estava ali uma guarnição dos filisteus. Surgia uma guarnição dos filisteus pronta para abrir uma guerra. Uma guarnição, irmãos, é alguém que está chegando com uma certa quantidade de guardas para proteger uma posse, para tomar posse de algum lugar. E tomar posse tomando conta já. E quando o povo de Israel ficou sabendo disso, se reuniu com 600 homens ali. Para você entender, a região de Miquimás não é uma região muito bonita. É uma região de Benjamim, do povo de Benjamim, mas é uma região montanhosa. É uma região que tem os seus desfiladeiros. Quem mora em Moratos conhece os morros, né? Mas é mais difícil ainda. Tá? Se a gente olha os morros de Morato e fala como é difícil andar por aqui, em Miquimás era muito mais estreito. Eram lugares rochosos e cheios de espinhos que dava difícil acesso para qualquer pessoa passar. E foi nessa região que começou essa batalha. E do outro lado, onde estava Israel, cerca ali de aproximadamente uns 5 quilômetros, estava ali Saul e esses 600 homens, esperando, aguardando o que iria acontecer. Só que diante dessa espera, Jonatas não aguentava mais. E disse assim para o moço que estava com ele, que guardava a sua espada, disse assim: olha, venha, vamos juntos para a gente saber aonde estão os filisteus. Para a gente chegar próximo o suficiente para saber aonde que eles estão. E este moço falou assim, com toda a coragem, e disse assim: olha, se é do teu desejo ir para lá, eu irei contigo. Chegando até lá, e diz a palavra do Senhor que o lugar era tão estreito aonde que eles estavam, que tinha 2 rochas que separavam o monte de um lado para o outro, que uma das rochas dizia assim que era chamada Bozes, e a outra era chamada de Sené. Bozes significa ali espinhoso, e Sené significa escorregadio. E o caminho por onde eles passavam, eles disseram assim, ali Jonatas falando com seu moço, e disse assim: olha, vamos guerrear com eles, e quem sabe o Senhor nos salvará, porque Ele trabalha tanto no pouco quanto no muito.
E começou ele a andar até aquele lugar e disse assim: olha, a gente vai saber como que o Senhor vai nos dar essa vitória. Primeiro, se eles nos virem e vierem até a nós, nós não reagiremos. Com certeza não é a nossa vitória. Mas se eles falarem, venha até nós, saiba que é Deus dando a vitória em nossas mãos. Este será o sinal. E diz a palavra do Senhor que eles caminhando e passando por meio dessa rocha, dessas duas rochas, as rochas e o desfiladeiro era tão íngreme que eles não conseguiam andar em pé. Eles tinham que andar engatinhando. Sabe o que é andar engatinhando? Andar num lugar tão íngreme que você não consegue ficar em pé, mas tem que se pegar ali e andar, formando, parecendo um gatinho andando. Era da mesma forma que tinha que andar esses dois homens. E quando eles estavam saindo daquele lugar estreito, essa guarnição os viram e disse assim: olha, os judeus estão saindo de dentro dos buracos. E ali o Senhor começou a operar e disse assim eles para aqueles dois: venham até nós, subam e nós te daremos uma lição. Foi neste momento que Jonatas percebeu que Deus estava dando para ele a vitória. O caminho de tão íngreme que era, Jonatas subia, e cada vez que ele subia, e era um lugar tão estreito, que cada vez que ele subia e se aproximava de um dos filisteus, ele jogava o filisteu para trás. E o seu moço, já com a espada em punho, matava aquele filisteu. E foi matando 1, 2, 3, até chegar na contagem de 20. E toda aquela guarnição, quando começou a vir os homens caindo, começaram ali sem entender o que está acontecendo, e começou aquele alvoroço. E diz mais que o alvoroço foi tão grande no meio deles, que eles começaram a se matar. E a terra começou a tremer, começou a ter um terremoto naquele lugar. E os homens que estavam, aqueles 600 homens que estavam a 5 quilômetros de distância, começou a perceber que algo estava acontecendo naquele arraial. E começaram a ir para a guerra, dizendo: é o Senhor que está dando uma vitória. Essa foi a vitória de 2 homens em uma batalha tão grande. E eu queria tirar algumas lições aqui, irmãos. E eu acredito que todos vocês, antes de terminar o culto, vai ouvir algumas delas. Amém? A primeira lição, se você estiver com a sua Bíblia aberta, abra lá no versículo 6. A primeira lição diz assim, olha: e disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem e passemos a guarnição destes incircuncisos. Passemos a guarnição destes incircuncisos. Era comum para aquela época um judeu ou alguém de Israel chamar alguém estranho, de um povo estranho, de incircunciso. Isso era algo comum, até mesmo pejorativo, até mesmo como se fosse uma zombaria. Mas não era só isso. Chamar alguém de incircunciso é trazer à memória que ele era circunciso, ou seja, que havia uma aliança entre Deus e o seu povo. O primeiro passo da vitória de Jonatas e seu moço era reconhecer que havia um relacionamento entre Deus e o seu povo. Ter vitória acima daquilo que Deus pode, acima daquilo que nós podemos fazer, ou melhor dizendo, é saber que nós temos que ter um relacionamento
uma aliança com Deus. Jonatas não estava zombando e dizendo assim, seus incircuncisos, como se fosse uma gozação, não. Ele estava dizendo, olha, nós somos o povo de Deus, nós temos uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com nossos pais. Nós temos o nosso Deus como nosso Senhor. Quer ser vitorioso? Tenha um convívio com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. É muito fácil, irmãos, quando nós chegamos aqui e colocamos regras, dizendo assim, olha, quer ser vitorioso? Faça isso, faça aquilo. É muito fácil nós acompanharmos aí 10, 15 lições de como ser vitoriosos na vida. É muito fácil ouvir, ler livros que digam como você deve vencer na vida. Mas a principal lição de todas é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é o primeiro passo de uma vitória em sua vida. Se você quer ter uma vitória em sua vida sobre uma situação difícil, tenha comunhão com Deus. Se conserte com Deus. Volte-se para Ele. Às vezes nós chegamos dentro da igreja, nós estamos todo torto. E aí começou o pastor ou algum obreiro falar aqui em cima, ou algum louvor dizendo que você vai, que Deus vai fazer algo, que você vai vencer. A primeira coisa é a gente levantar a mão e dizer amém, amém Senhor, amém. Só que na verdade, às vezes nós estamos com uma vida tão torta, que este amém são só palavras vazias. E que precisamos primeiro consertar as nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos ter vitória em nossas vidas. Precisamos começar a consertar alguns caminhos que estamos seguindo, e algumas coisas em nossa vida, para que Deus possa começar a trabalhar em nós. A Bíblia nos diz assim, que os ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir o nosso clamor, nem a sua mão estão encolhidas para que ele não possa nos abençoar. Mas ele diz bem claro, são os vossos pecados que fazem divisão entre mim e vocês. O primeiro passo de uma vitória, de uma vida vitoriosa, é ter comunhão com Deus. É ter um relacionamento não só de domingo, não só de chegar aqui no domingo, mas é de ter um relacionamento constante com o Senhor. Senhor, eu sei que eu errei, me ajuda, Senhor, meu Deus. Como foi cantado, olha, resgata-me, Senhor, me leva para a tua presença, me faça, Senhor, meu Deus, ter uma vida de comunhão contigo. Em Cristo, a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores, e isso ela coloca uma situação, que diz assim, em Cristo. E às vezes nós pensamos que somos vencedores simplesmente por dizer que somos de alguma igreja. Às vezes nós nos colocamos como vencedores simplesmente por gravar 1 ou 2 versículos. E eu vou muito mais além, às vezes nós nos dizemos vencedores quando deixamos a Bíblia aberta em casa achando que Deus vai estar ali. Quando nós chegamos ali em casa e vamos fazer uma limpeza e dizemos assim, olha, eu vou colocar um hino. Isso não quer dizer relacionamento. Isso não significa que estou me relacionando com Deus. Mas o relacionamento com Deus é algo contínuo, irmãos. É diferente, eu digo assim, eu vou falar bem, uma coisa meio engraçada, que é diferente às vezes de um relacionamento de casamento. Porque às vezes um relacionamento de casamento, a gente não vê a hora do cônjuge sair, né? Ainda bem que foi trabalhar, né? Vai chegar à noite, mas a gente conversa. Mas tem que dar um espaço para eu ter um pouco de saudade. Não, o relacionamento com Deus tem que ser uma coisa de 24 horas. É você chegar no seu trabalho e dizer, olha Senhor, ainda bem que o Senhor veio comigo até aqui. É passar o cartão, na hora que passar o cartão é dizer, ainda bem que o Senhor também entrou comigo.
É sair dali e dizer assim, olha, ainda bem que o Senhor está caminhando comigo até a minha casa. É entrar na sua casa e dizer, ainda bem que o Senhor esteve aqui e protegeu todos os meus. É deitar e falar, ainda bem que o Senhor está aqui do meu lado, Senhor. É se levantar e dizer, ainda bem que o Senhor dormiu comigo a noite inteira, Senhor. É dizer, ainda bem, Senhor, que o Senhor está comigo. Jonatas estava querendo dizer isso para o seu moço, dizendo assim, olha, nós temos uma aliança com o nosso Deus. Em Cristo eu digo, quer ser vencedor, tenha uma aliança com o Senhor. Tenha uma aliança em Cristo. Tenha uma aliança com o Senhor. Tenha uma comunhão com o Senhor. Não espere só chegar a semana da Santa Ceia e dizer, agora eu vou ter uma comunhão com Deus. Tenha uma comunhão com Deus as 4 semanas do mês, as 5 semanas do mês. Tenha uma comunhão com Deus as 24 horas por dia. Tenha comunhão com Ele. Tenha comunhão com Ele no momento que você está com raiva. No momento que você está alegre também. Tenha comunhão com Ele. Esse é o primeiro passo da vitória. O segundo passo é o reconhecimento de quem é Deus. É o reconhecimento de quem é Deus. Versículo 6 diz assim, porventura, o Senhor nos ajudará, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Reconheça quem é Deus. E eu coloco 2 situações aqui. A primeira situação, e eu quero que você entenda, é que o Senhor é grande. Consegue entender isso? Consegue entender? Se você consegue dizer isso, consegue dizer o Senhor é grande, você também consegue dizer para você mesmo, a situação que eu estou não é maior do que o meu Deus. Se consegue entender o tamanho do seu Deus, você consegue pensar, não há circunstância que é maior do que o meu Deus. E Ele opera do jeito que Ele quer. Seja no pouco, seja no muito. Deus está no controle de todas as coisas. Sabe uma das coisas que a gente pode entender e a gente gosta muito? Crente é fogo. Porque assim, a gente gosta de que Deus trabalhe no pouco. Não é verdade? E às vezes a gente esquece que Deus também trabalha no muito. É engraçado como que a gente gosta que o azeite da botija seja só na botija. A gente olha assim e fala, olha, tem que ser só um pouco. É engraçado como a gente apela para Deus só quando a situação está no fundo do poço. E a gente diz assim, olha, vamos orar porque agora Deus tem que agir. Como assim? Como assim Deus só agora tem que agir? Ele já começou a agir lá no muito e também vai agir no pouco. Sabe, às vezes a gente costuma dar crédito a Deus só quando a situação é difícil e quando não tem mais jeito para a gente. A gente parece aquela criança que às vezes está brincando com um carrinho e solta a roda e a gente não consegue colocar a roda no carrinho de novo. A gente entrega para o pai só nesse momento. Agora encaixa. Brincou de novo, soltou, volta para o pai. Porque eu não consigo. Mas Deus é aquele que trabalha tanto no muito, Bia, quanto trabalha também no pouco. Sabe quando você está sentada na sua mesa e você olha a sua família e vê todos ali e vê que tem uma comida sobre a mesa, é Deus trabalhando no muito. Sabe quando você está cansado,
está com a mochila nas costas, mas indo ao seu trabalho, sabendo que no 5º dia, talvez ali no 5º ou em outro qualquer dia do mês, você vai estar recebendo o seu salário, é que Deus está trabalhando no muito. Ele também trabalha dessa forma. Sabe, quando você está doente, corre para o hospital e o médico vê o que você está passando e coloca ali uma receita que daqui a 3, 4 dias começa a fazer efeito e dá efeito na sua doença, é que Deus também está trabalhando no muito. Mas quando todo essa quantidade acabar, creia que Deus também trabalha no pouco. Ele é o Deus que opera na bonança, mas também ali quando está faltando. Ele é o Deus que toma a sua vida e é dono de tudo que você possui. E a gente só consegue lembrar de Deus quando Ele está ali, quando a situação já não está mais confortável para a gente. Quando a situação já está difícil, a gente começa a lembrar: Deus, eu preciso do Senhor. Deus nunca deixou você, meu irmão. Nos momentos que você estava sorrindo, Ele estava contigo. E nos momentos que você está triste, Ele também está contigo. Ele opera tanto no muito quanto no pouco. Jonatas diz para o seu servo, o seu escudeiro, e fala assim: olha, se é com a guarnição de 600, Ele pode fazer a gente vencer. Se é com 2, eu e você, Ele também pode nos dar essa vitória. Vamos, sigamos em frente, porque Ele é o Deus que dá a vitória. Acredite, o nosso Deus é grande. E por Ele ser grande, outra lição que nós tiramos com isso, é que Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. E sabe o que é ser soberano? Soberano é que Ele faz da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ser soberano não é dizer assim: olha, menininho lindo, eu vou fazer o que você quer. Mas é dizer assim: olha, eu vou fazer do meu jeito. E do meu jeito é o melhor jeito para você. Jonatas fez o seguinte, falou junto com o seu servo, falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, quando nós estivermos chegando próximo a eles, se Deus, olha a soberania de Deus, se Deus nos der a vitória, somente com nós 2, eles vão falar assim: sobe, e a gente sabe que isso é um sinal de Deus. Seguir pela fé, irmãos, não quer dizer que você vai agir de forma imprudente. Mas há momentos na sua vida que seguir pela fé também tem que ter prudência. Por que Jonatas falou isso? Porque era uma situação de difícil acesso. Ele falou: olha, se Deus é conosco, Ele vai falar na boca dos filisteus e dizer assim: sobe, é Deus conosco. Se essa batalha não é conosco, Deus vai falar através dos filisteus e dizer assim: fiquem aí e nós iremos até você. E você imagina, para quem está distante, em uma descida íngreme, para quem já está lá embaixo, é mais fácil de fugir, não é? Para quem está lá em cima e quer descer uma descida difícil, é mais difícil. Jonatas estava querendo dizer assim: olha, se eles vierem até nós vamos fazer o seguinte, sabemos que não é Deus que está nos dando vitória, então, perna para que te quero, vamos sair de lá. Agora, se Deus está falando, olha, através deles, para nós subirmos, então nós vamos subir, e Deus vai nos dar a vitória. Agir pela fé não é agir de forma inconsequente. Eu não pensei. Mas agir pela fé é ter consciência de que se Deus não te der um sinal,
você tem como ainda escapar desse caminho. Jonatas percebeu isso e começou a subir. E aí ele sabia que Deus poderia dar tanto a vitória quanto o escape para ele. Deus é grande, irmãos. Deus é grande. A quarta lição que eu queria trazer para os irmãos é que aquilo que é difícil para você pode ser uma estratégia para a sua vitória. Aquilo que é difícil neste momento em que você está passando, pode se tornar uma ferramenta para a sua vitória. Jonatas começou a subir um terreno tão difícil e tão íngreme, e a caminhada foi tão difícil que ele teve que andar agachado ali, que aquilo serviu de armamento para ele conseguir derrotar os filisteus. Eu quero te dar um recado. Olha, se a jornada está difícil para você, e você percebe que Deus está contigo, continue a caminhar. Mesmo que seja escorregadio, mesmo que seja espinhoso, mesmo que você esteja se arrastando, porque é esta situação que Deus vai te fazer um vencedor. Não importa como você está. Talvez você diga assim: olha, é difícil eu ficar de pé. Mas levante a sua cabeça e creia que o Senhor pode usar essa estratégia para te dar a vitória. Jonatas subiu daquela forma. E enquanto cada um dos filisteus iam descendo para ele, Jonatas, da mesma forma que subia, fazia com que estes homens caíam para trás. E ali o seu servo poderia derrotar cada um deles. E essa foi a vitória que Deus dava para ele. Caminhos difíceis são todos os dias para a vida de um cristão. Mas nós devemos pensar que estes caminhos difíceis são caminhos de vitórias nas nossas vidas. Talvez ser cristão e acreditar na aliança com Deus seja uma baboseira para muitos que estão lá fora. Talvez seja difícil para nós. O próprio Senhor Jesus disse assim que um caminho estreito era um caminho de salvação. Mas esse caminho estreito também é um caminho de salvação para nós, de vitória para as nossas vidas. Assim como foi na vida de Jonatas, assim Deus também é na sua vida. Creia, irmãos, que Deus é aquele que dá a vitória a cada um dos seus. Que Deus é aquele que faz milagres quando nós não percebemos. Que Deus é aquele que muda uma situação ruim para uma situação fácil. Porque Ele é Deus. Deus é aquele que muda uma situação escorregadia das nossas vidas para uma situação tão boa que nós possamos perceber que é Deus que está nos dando vitória. A Bíblia nos fala que não somente pelo poder da espada ali de Jonatas, mas também o próprio Deus, numa ação sobrenatural, fez com que a terra tremesse e que o terror, o medo do Senhor invadisse o coração dos filisteus. Deus vai além do que nós imaginamos. Deus vai além do que nós pensamos, irmãos. Esforça-se e Ele vai fazer muito mais além do que nós imaginamos. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática, irmãos. O que significa isso? É que a minha fé não pode ser guardada e esperada dizendo assim: no dia que o Senhor voltar, eu vou mostrar a fé que eu tinha nele. A nossa fé no Senhor tem que ser constante. E acreditar que o Senhor é quem nos dá a vitória todos os dias. Em acreditar que é o Senhor que nos acompanha todas as manhãs e todo o entardecer. E no final do dia Ele está conosco.
Há uma frase muito linda do nosso pastor João Wink, que ele diz assim, olha, que Jesus é bom e dá presente. E olha que falar de vitória com aquele homem às vezes a gente conta 1 ou 2 testemunhos e ele vem com uma metralhadora de testemunho. E a gente fica pensando, eu sou fraquinho perto do Senhor, né? Não é verdade? Mas Deus ainda faz situações difíceis se tornar situações fáceis em nossas vidas. Eu me lembro que em 2006, irmãos, eu havia casado, já ia fazer 2 anos, estava ali em 1 ano e meio. Em 2006 eu falei assim, olha só, hein? Fui casar, eu era auxiliar administrativo. Pensei assim, meu Deus, é pela fé, vamos lá. E a gente casou e eu pensei assim, Deus, eu preciso fazer uma faculdade, só tinha o ensino médio. Só que com o salário de um auxiliar administrativo, não dava para pagar uma faculdade. E eu já estava ali há 5 anos, 6 anos, fora dos estudos já. E aí eu cheguei na Cristiane e falei assim, olha, segunda-feira, culto de oração. Vamos entrar num propósito, hein? Deus precisa abrir uma porta de uma faculdade para mim o ano que vem. Eu não sei como. E a gente começou toda segunda. Nós congregávamos lá na Arca e era ali na Nova Belém. E culto de oração é difícil, não é? Quem diz que orar é fácil, eu vou falar, meu Deus, você já não está nesse plano já. Você já está num nível mais celestial. Mas toda segunda a gente ia e orava. E eu procurando saber o que eu iria fazer. E eu planejando e dizendo assim, olha, vai ser em 2007. Eu vou fazer a faculdade. Vamos orar, vamos orar. No culto de oração só tinha eu e ela às vezes. Abria a igreja, fechava a igreja, só estávamos orando. E quando chegou ali entre junho e julho de 2006, a minha chefia chegou e chamou assim e falou, olha, eu vou falar o seguinte para vocês. A empresa conseguiu um convênio com uma faculdade e a partir deste ano, e eu pensando em 2007, e aí ele falou assim, a partir de 2006, abrirão-se bolsa para os funcionários dessa empresa. Eu glorifiquei a Deus e disse, glória a Deus. Seguinte, serão bolsas ali, não são integrais. Vocês vão pagar ali 30%, 40% da faculdade. Sabe quando você dá um aleluia e daqui a pouco você diz misericórdia? Foi eu. Já passei do horário, mas amém, irmãos. Eu gritei aleluia e ao mesmo tempo por dentro falei misericórdia. 30%, 40% para um auxiliar é muito. Vamos orar, não é? Vamos orar. Passou-se 2 semanas, a gente foi lá fazer a inscrição da faculdade. E eu coçando a cabeça, pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? A chefia voltou a conversar comigo, chamou todos os funcionários e falou assim, nós revemos o contrato com essa faculdade. E a bolsa que antes dava direito a 60%, agora é 100% para todos os funcionários. Aí eu não me contive. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Não paguei nada, irmãos. Estudei esses 4 anos e não paguei nada. Tudo para a honra e glória do Senhor. Deus é bom e dá presente. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nós.
E as palmas exaltam o Senhor.